Pluto is a very primordial object. It's been out in a deep freeze. You can think of it as a storage area, your attic. Plutão já foi um planeta e está prestes a se tornar um planeta novamente. Depois de vários anos sem ser considerado um planeta anão no cinturão de Kuiper fosse reintegrado como planeta. O que fez com que Plutão fosse removido da lista de planetas e por que ele está sendo reintegrado após quase 2 décadas? Os cientistas descobriram formas de vida em Plutão? Junte-se a nós para saber por que Plutão pode finalmente voltar a ser um planeta. Nossa compreensão da última fronteira mudou em 24 de agosto de 2006, quando cientistas e pesquisadores da União Astronômica Internacional voltaram para reconsiderar o status de planeta de Plutão. Essa decisão fez com que Plutão deixasse de ser um planeta e passasse a ser um planeta anão. O público ficou indignado e os livros didáticos tiveram de ser reescritos. Até hoje, esse rebaixamento foi visto como uma desvalorização e continua a ter repercussões no mundo da ciência. Hoje, o debate sobre Plutão expõe as dificuldades na definição de planeta. A União Astronômica Internacional explica um planeta como um corpo celeste que se move em redor do Sol, com uma aparência quase esférica. É também um corpo celeste que, em sua maior parte, eliminou os detritos de sua vizinhança orbital. No entanto, esse conjunto de métricas não é universalmente aceito. Outros planetas como Júpiter e até mesmo a Terra não eliminaram vários asteroides de suas regiões orbitais, mesmo com seu grande tamanho. Ainda assim, há mundos pequenos que são circulares e que também orbitam o Sol. Mas adivinhe, eles não são considerados planetas. Um desses planetas é Ceres. O surpreendente rebaixamento de Plutão do status de planeta causou problemas maiores porque ficou difícil explicar qualquer objeto no sistema solar ou mesmo no espaço naquela época. Isso mostra que a ciência, às vezes, não consegue encaixar objetos em categorias fáceis, porque se a definição do planeta for novamente ampliada, não ficará claro como avaliar os inúmeros objetos não circulares que orbitam o Sol. Essa mudança pode até mesmo colocar em dúvida o cinturão de asteroides, que se refere à enorme faixa de pequenos objetos entre Marte e Júpiter. Embora o debate sobre Plutão tenha ocorrido há quase 2 décadas, muitas pessoas ainda não sabem o motivo pelo qual Plutão foi retirado de sua posição na lista de planetas. O que não sabíamos é que a mudança do sistema solar de 9 para 8 planetas estava em processo há muito tempo. Isso também ajudou a resumir um dos maiores pontos fortes da ciência: a capacidade de mudar definições aparentemente firmes depois de encontrar novas evidências. No entanto, um novo estudo publicado na revista Icarus declarou que a definição de planeta da União Astronômica Internacional foi baseada na astrologia, que é um tipo de folclore, não de ciência. Isso significa que não havia base concreta para que Plutão fosse removido de sua posição planetária. Os autores observaram um estudo em que a definição foi rejeitada claramente por vários cientistas planetários devido a 4 motivos. Um desses motivos é que a resolução representa para o público que a taxonomia pode ser decidida por votação, o que prejudica a sua compreensão do processo científico e também pode comprometer a sua confiança nos esforços científicos. Os pesquisadores também acrescentaram no estudo que Plutão deve ser classificado como um planeta de acordo com a definição usada pelos cientistas desde o século XVI, que afirma que os planetas são corpos geologicamente ativos no espaço. Philip Metzger, principal autor do estudo e físico planetário da Universidade da Flórida Central, diz que provavelmente há mais de 150 planetas em nosso sistema solar. Outro feito que impulsionou a causa de Plutão ser novamente um planeta foi a sonda New Horizons da NASA, que passou por ele em 2015. A sonda espacial fez algumas revelações surpreendentes, reavivando o debate sobre o status de Plutão como uma posição planetária no sistema solar. Foi quando os pesquisadores iniciaram seu argumento científico dizendo que a explicação contradizia a definição centenária do planeta. A IAU, por outro lado, apresentou uma nova definição de planeta em 2006, porque até então, objetos semelhantes a Plutão como Eris e Makemake haviam sido encontrados. De acordo com as palavras de Metzger no relatório, ele diz que a maioria dos cientistas planetários desconsidera a definição de planeta da IAU porque se trata de um conceito astrológico. Ele também diz que eles continuarão considerando Plutão, Titã e Tritão como planetas. Ele disse: basicamente, estamos ignorando a IAU. O Dr. Alan Stern, cientista planetário que lidera a missão New Horizons da NASA, também diz que em uma declaração que o uso de uma votação pela IAU fez com que a ciência parecesse política e arbitrária, o que minou a confiança na própria ciência. Stern continuou a explicar a situação.
dizendo que a definição da IAU foi formada por não especialistas ou astrônomos que estudam galáxias, estrelas e buracos negros. Na verdade, ele acha que o termo que define um planeta está mal redigido e que a IAU o manipulou de forma incorreta. Ele deixou isso claro quando observou que o sistema solar é fortemente caracterizado por asteroides, que nenhum corpo celeste limpou a vizinhança em torno de sua órbita e que Plutão se qualifica facilmente como um planeta. Não apenas Plutão, mas também outros planetas anões. Durante anos, Stern afirmou que a IAU não é científica e que foi criada principalmente para manter o número de planetas oficiais em um número gerenciável. Outras pessoas, como o ex-chefe da NASA, Jim Bridenstine, também defenderam Plutão. Jim diz que, em sua opinião, Plutão é um planeta. E você pode escrever que o administrador da NASA declarou Plutão um planeta. Ele reiterou que Plutão era um planeta e manteve essa afirmação. Foi assim que ele aprendeu e está comprometido com isso. Ainda assim, o que fez com que os planetas perdessem o seu significado e como isso aconteceu? A palavra planeta remonta à antiguidade. Ela foi derivada da palavra grega planetes, que significa estrela errante. Os 5 planetas clássicos, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, são visíveis a olho nu e podem ser vistos se deslocando em estranhos caminhos pelo céu em comparação com estrelas de fundo mais distantes. Quando os telescópios entraram em cena, os astrônomos descobriram mais planetas como Urano e Netuno, que são muito fracos para serem vistos a olho nu. Observe que essa definição de planeta segue a tradição greco-romana, na qual se baseiam as definições comunitárias da União Astronômica Internacional, IAU. Os nomes dos planetas variam de acordo com a cultura e os planetas a olho nu foram observados em todo o mundo durante a Antiguidade. Quando os astrônomos encontraram Ceres, que agora é considerado um planeta anão, ele foi categorizado como um planeta entre as comunidades científicas da época. Mas isso mudou quando mais medições mostraram que Ceres era menor do que outros planetas já vistos na época. Por fim, Ceres foi incluído em um grupo de corpos rochosos chamados de asteroides, dos quais hoje conhecemos centenas de milhares somente no cinturão de asteroides. Plutão foi encontrado e classificado como planeta em 1930, quando o astrônomo Clyde Tombaugh, do Observatório Lowell, no Arizona, estava verificando placas fotográficas do céu em diferentes noites. Ao verificá-las, ele viu um pequeno ponto que se movia para frente e para trás contra o pano de fundo das estrelas. E imediatamente, porém, o mais novo candidato do Sistema Solar foi considerado estranho. Ele estava tão longe do círculo que, na verdade, chegou mais perto do Sol do que Netuno durante 20 da sua viagem de 248 anos. Ele também está inclinado em relação à eclíptica, que é o plano sobre o qual orbitam os outros planetas do Sistema Solar. Em 1992, os cientistas descobriram o primeiro objeto do cinturão de Kuiper. Em 1992, o QB-1, um corpo minúsculo que orbitava nas proximidades de Plutão e além da órbita de Netuno. Depois dessa descoberta, mais objetos foram encontrados, o que acabou revelando um cinturão de mundos pequenos e congelados, semelhante ao cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Plutão continuou sendo o rei dessa região, mas em julho de 2005, astrônomos e cientistas descobriram Eris, o corpo distante que inicialmente se pensava ser ainda maior que Plutão. Naquele momento de descoberta de Eris, os cientistas e pesquisadores tiveram que se perguntar por que estavam ficando confusos. Se Plutão era um planeta, isso significava que Eris também o era? E quanto a todos os outros objetos gelados no cinturão de Kuiper, ou os objetos menores no cinturão de asteroides? Onde exatamente estava a linha de corte para classificar um corpo como um planeta? Uma palavra que parecia direta simplesmente de repente se mostrou estranhamente escorregadia. Seguiu-se um intenso debate, com muitas propostas para a definição de um planeta. Toda vez que achamos que estamos chegando a um consenso, alguém diz que algo mostra claramente que não estamos. Brian Marsden, membro do comitê executivo da IAU, encarregado de encontrar um novo significado para a palavra planeta. Um ano depois, os astrônomos não estavam mais próximos de uma solução, e o dilema pairava como uma nuvem negra sobre a reunião da Assembleia Geral da IAU em 2006. Na conferência, os pesquisadores suportaram 8 dias de discussões contenciosas, com 4 propostas diferentes sendo oferecidas. Uma sugestão polêmica teria elevado o número total de planetas no Sistema Solar para 12, incluindo Ceres, o maior asteroide, e a lua de Plutão, Caronte. Mas a sugestão era uma bagunça completa, disse o astrônomo Mike Brown, da Caltech, homem que descobriu Eris. Quando a conferência de Praga estava prestes a terminar, os 424 astrônomos que permaneceram voltaram para formar 3 novas categorias de objetos no Sistema Solar. Daquele momento em diante, somente os mundos de Mercúrio a Netuno foram considerados planetas. Plutão e seus semelhantes foram considerados planetas anões, e outros objetos que orbitavam o Sol foram chamados de pequenos corpos do Sistema Solar.
Um planeta anão, conforme definido pela União Astronômica Internacional, é um corpo celeste em órbita direta do Sol. Ele é grande o suficiente para que a sua forma seja controlada por forças gravitacionais em vez de forças mecânicas e tem formato elipsoide. Há também 3 critérios que a IAU usa para avaliar antes de chamar um objeto no espaço de planeta de tamanho normal. Para começar, o objeto precisa estar em órbita ao redor do Sol, precisa ter massa suficiente para assumir uma forma quase redonda e precisa ter limpado a vizinhança ao redor de sua órbita. Infelizmente, Plutão só pôde atender aos 2 primeiros critérios e não atendeu ao terceiro. Em todos os bilhões de anos que Plutão viveu lá, ele não conseguiu limpar a sua vizinhança. Você deve estar se perguntando o que isso significa, não limpar a região vizinha de outros objetos? Parece um caça-minas no espaço. No entanto, isso significa que o planeta se tornou gravitacionalmente dominante. Não há outros corpos de tamanho comparável que não sejam seus próprios satélites ou aqueles que estejam sob a sua influência gravitacional em sua região no espaço. E como resultado, qualquer corpo grande que não atenda a esses critérios foi classificado como um planeta anão, o que inclui Plutão, que compartilha sua vizinhança orbital com objetos do cinturão de Kuiper, como os Plutinos. No entanto, um grupo de especialistas não tomou a decisão de ânimo leve. Estou envergonhado pela astronomia, disse Alan Stern, líder da missão New Horizons da NASA, que passou por Plutão em 2015, em um comunicado. Ele acrescentou ainda que menos de 5% dos 10 mil astrônomos do mundo participaram da votação. A New Horizons foi um ponto de virada importante no debate sobre o planeta, pois a sua missão de sobrevoo em torno de Plutão mostrou aos astrônomos um mundo muito mais dinâmico do que qualquer um imaginava. Grandes montanhas, crateras desgastadas e sinais de líquido fluindo em sua superfície apontam para um mundo que passou por enormes mudanças geológicas desde sua criação. Com base apenas nisso, pessoas como Stern disseram que Plutão deveria ser considerado um planeta, pois é uma região dinâmica. Um lugar que não é tão estático que apenas micrometeoritos perturbam sua superfície. As vistas da lua de Plutão, Caronte, também mostram um lugar muito dinâmico, incluindo uma calota vermelha em seu polo que parece mudar a sua aparência com a lenta mudança sazonal no sistema solar. Além disso, Plutão tem várias luas, enquanto 2 planetas estabelecidos, Mercúrio e Vênus, não têm. Vários asteroides e planetas anões também têm luas, o que torna a definição de planeta mais complicada. Essas opiniões são compartilhadas por muitos do público. Em 2014, antes do sobrevoo, especialistas do Harvard e Smithsonian Center for Astrophysics em Cambridge, Massachusetts, deram diferentes definições de planeta. O historiador de ciência Owen Gingerich, que presidiu o Comitê de Definição de Planeta da IAU, afirmou que planeta é uma palavra culturalmente definida que muda com o tempo. Mas o público que assistiu ao debate da CFA escolheu, em sua maioria, a definição de um participante diferente. Uma definição que teria trazido Plutão de volta ao grupo dos planetas. Esquemas alternativos de classificação continuam surgindo. Uma proposta de 2017 definiu um planeta como um objeto redondo no espaço que é menor do que uma estrela. Isso teria feito de Plutão um planeta novamente, mas faria o mesmo com a Lua, da Terra e com muitas outras luas do Sistema Solar, elevando o número total de planetas oficialmente reconhecidos para 110. Um ano depois, Stern, juntamente com o cientista planetário David Greenspoon, escreveu um artigo de opinião no The Washington Post. O artigo argumentava que a definição da União Astronômica Internacional foi elaborada às pressas e falha e que os astrônomos deveriam rever as suas ideias. Até o momento, esses apelos não foram respondidos e parece improvável que a IAU volte a discutir a controvérsia em breve. O astrofísico Ethan Siegel respondeu a Stern e Greenspoon na Forbes, escrevendo: "O simples fato é que Plutão foi classificado erroneamente quando foi descoberto pela primeira vez. Ele nunca esteve em pé de igualdade com os outros 8 mundos." Mike Brown também comentou: "Então, Plutão ainda não é um planeta. Na verdade, nunca foi. Nós apenas o entendemos mal por 50 anos. Agora sabemos melhor. A nostalgia de Plutão não é um argumento muito bom para um planeta, mas isso é basicamente tudo que existe. Agora, vamos à realidade." Escreveu Brown no Twitter, onde ele assumiu seu papel na redefinição como o nome de Pluto Killer. Até mesmo as crianças de hoje em dia perguntam por que a definição é importante, mas os astrônomos dizem que a resposta não é fácil e que talvez tenhamos que olhar para além do nosso sistema solar para considerar o que é um planeta e o que não é. Até o momento foram encontrados mais de 5.000 exoplanetas, ou planetas fora do nosso sistema solar. E eles mostram um enorme conjunto de mundos, de superterras, entre o tamanho de Terra e de Urano, a Júpiteres quentes, orbitando perto de sóis a uma variedade de outros tamanhos de planetas,
os tipos de ambientes planetários a serem considerados estão mudando rapidamente. O que essa proliferação de opções de formação de planetas explica é que cada sistema solar pode ser o seu próprio ambiente especial. Embora possamos dizer, de forma mais geral, que as estrelas podem formar planetas a partir de colapso de gás e poeira em seu ambiente, a dinâmica individual que controla a formação de planetas é muito mais complicada. Por exemplo, há várias estrelas envolvidas? Qual é a quantidade de poeira disponível? Há um buraco negro ou uma supernova soprando para longe a valiosa poeira e o gás de que os planetas precisam para crescer? Mesmo que os planetas tenham a sorte de crescer, a forma como eles se conectam com outros planetas no início de sua formação é pouco compreendida. À medida que os mundos integram uns com os outros, suas gravidades mútuas parecem deslocar os planetas para mais perto e mais longe da sua estrela-mãe, ou, em alguns casos, expulsar mundos do sistema solar juntos. O que tudo isso mostra é que nossa definição de planeta pode ter que se tornar mais situacional para dar conta do número de cenários em que o mundo pode se formar. Talvez os planetas possam estar vinculados a circunstâncias específicas de formação ou a zonas específicas. Tudo que parece ser certo é que, à medida que coletamos dados, a planetaridade e o debate que Plutão gerou continuarão a ser debatidos por um bom tempo ainda. Mas com base nas informações atuais sobre Plutão, seu conteúdo é adequado o suficiente para ser chamado de planeta? E os seres humanos poderiam viver lá? Bem, achamos que não. A superfície de Plutão ainda está coberta de geleiras, o que vem acontecendo há bilhões de anos. Plutão agora se junta à Terra, Marte e algumas outras luas com geleiras que agora estão fluindo. Várias geleiras descem frequentemente de montanhas com buracos para a bacia do leste da Sputnik Planitia e esculpem vales à medida que avançam. Acredita-se que a fonte de gelo nas geleiras sejam ciclos sazonais e mega-sazonais de gelo de nitrogênio, que sublimam de gelo para vapor, circulam ao redor do planeta anão e congelam novamente na superfície. Entretanto, essas geleiras não são como as geleiras de água e gelo que temos na Terra. Como o nitrogênio líquido é menos espesso do que o nitrogênio sólido, qualquer derretimento dentro delas flutuará para o topo em vez de descer para a superfície. É até possível que parte do nitrogênio líquido entre em erupção, como jatos ou geysers, ao emergir no topo da geleira. Além disso, parte da superfície de Plutão é feita de gelo de água, que tem uma densidade um pouco menor do que o gelo de nitrogênio. Algumas dessas rochas de gelo de água subirão pela geleira e flutuarão como icebergs à medida que as geleiras de Plutão esculpem a superfície. A Sputnik Planitia, a maior geleira que se sabe existir em Plutão, mede mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, ou aproximadamente o tamanho do Texas e de Oklahoma juntos. Esses icebergs podem ser vistos em várias imagens tiradas pela New Horizons da Sputnik Planitia. Enquanto a superfície de Plutão era explorada, outra coisa foi descoberta. A atmosfera de Plutão está desaparecendo lentamente. Um estudo recente sugere que os gases ao redor de Plutão estão se dissipando e se transformando novamente em gelo à medida que o planeta anão se afasta do Sol. Manter a atmosfera como um corpo celeste nem sempre é fácil. Basta perguntar a Marte, e o novo estudo sugere que isso está acontecendo agora mesmo. Com apenas uma pequena quantidade de metano e monóxido de carbono, a atmosfera de Plutão, que já é muito fina, é composta principalmente de nitrogênio. A atmosfera parece estar desaparecendo como resultado do congelamento do nitrogênio, mais uma vez à medida que as temperaturas da superfície caem. Utilizando a ocultação, que envolve a utilização de uma estrela distante como luz de fundo para que os telescópios na Terra observem Plutão, o julgamento foi feito. É um método de observação testado e comprovado que é frequentemente empregado na astronomia. E de acordo com o cientista planetário Elliot Young, do Southwest Research Institute, SWRI, no Texas, os cientistas têm usado ocultações para rastrear mudanças na atmosfera de Plutão desde 1988. Pequenas mudanças na temperatura causam grandes mudanças na densidade da atmosfera de Plutão, que é formada pelo gelo evaporado na superfície. Atualmente, o planeta anão completa uma volta ao redor do Sol em 248 anos terrestres, viajando tão perto do Sol quanto 30 unidades astronômicas, ou 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol em um ponto. Entretanto, quando essa distância aumentar, Plutão receberá menos luz solar e terá temperaturas mais frias. O aumento da densidade atmosférica observado em 2015 é provavelmente o resultado da inércia térmica ou do calor remanescente aprisionado nas geleiras de nitrogênio, que tem uma resposta atrasada à distância cada vez maior entre Plutão e o Sol. Isso pode ser comparado à forma como o Sol aquece a areia da praia. O meio-dia é quando o Sol está mais brilhante, mas a areia continua a absorver calor durante toda a tarde, tornando o final da tarde o momento mais quente do dia. Plutão pode não ser mais considerado um planeta, um ponto de debate considerável entre os especialistas, mas os astrônomos continuam muito interessados nele como uma entidade planetária.
Estamos sempre aprendendo coisas novas sobre essa rocha distante. O planeta pode parecer mais brilhante no céu se acabar congelando e caindo, pois refletirá mais luz solar. E hoje é um dia histórico, um dia que trará alegria para centenas de milhões de amantes de Plutão em todo o mundo. A União Astronômica Internacional, AAU, órgão responsável por nomear e classificar objetos no cosmos, acaba de anunciar que Plutão foi reclassificado como um planeta importante. É isso mesmo, o pequeno anão se juntará às fileiras de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e planeta X, o planeta que certamente será a perdição de toda a humanidade. Como muitos de vocês sabem, em 2006, a AAU fez a sua infame votação, decidindo rebaixar o planeta favorito de todos a um planeta anão. Ele não atendia aos critérios necessários para ser um planeta de tamanho normal. E imediatamente após esse anúncio de 2006, o público explodiu de indignação. Foram lançadas várias campanhas com o objetivo de garantir que Plutão voltasse a ser um planeta. Essas campanhas não tiveram sucesso, mas tudo isso acabou de mudar. Após anos de deliberação, a AAU anunciou em um comunicado à imprensa que reclassificou o mundo gelado, elevou Plutão de volta à sua posição adequada como planeta. Simplesmente subestimamos o apego do público a Plutão. Percebemos nosso erro logo após a decisão de rebaixá-lo, disse a doutora Amy Jogge, professora do Instituto de Estudos Planetários e chefe da Força-Tarefa de Classificação Planetária e Nomenclatura Experimental da AAU. Achávamos que ninguém realmente se importaria se um pequeno aglomerado de gelo e rocha nos arredores do Sistema Solar fosse reclassificado. Hoje, tomamos medidas para corrigir esse erro gravíssimo. Além da reclassificação de Plutão, o Dr. Jogge também propôs que a AAU crie uma nova categoria de planetas chamada hiperplaneta. Esses hiperplanetas, de acordo com o Dr. Jogge, são como os planetas normais, mas pelo menos 2 vezes mais impressionantes. Também foi proposto que Plutão se tornasse um membro honorário dessa nova classe planetária. Com toda honestidade, nos sentimos mal pela maneira como tratamos Plutão e, mais importante, por todos aqueles que se importavam tanto com ele. O público não mostrou o nosso erro. Esperamos que a nova classe de planetas seja criada sem problemas e que Plutão seja adicionado como o primeiro membro. É justo? Ou o que você acha? Deixe a gente saber na seção de comentários.